Bem, pessoal, então dando continuidade aí a essa apresentação de videoaulas relativas ao assunto de inteligência artificial, nós então entramos num dos principais paradigmas da inteligência artificial que nós temos, que são as redes neurais artificiais. Na verdade, o histórico da inteligência artificial ele está atrelado ao histórico da ciência da computação e do ponto de vista assim, de primeiro paradigma a ser bem explorado dentro da inteligência artificial, as redes neurais artificiais merecem destaque. Inclusive, a cronologia dos fatos que leva ao desenvolvimento dessa área, ela surge meio com experimentos de inteligência artificial que envolviam a tentativa de representar matematicamente neurônios naturais, neurônios biológicos. Então foi a partir desse contexto histórico que se deu a estruturação dessa área do conhecimento que é a inteligência artificial. Então as redes neurais artificiais, como já tinha dito na primeira aula, são uma técnica, um paradigma de inteligência artificial que visa utilizar modelos matemáticos, princípios computacionais para poder emular em máquina um comportamento inteligente típico dos seres vivos, dos seres humanos, que é o comportamento da aprendizagem, a característica que bioinspira as redes neurais artificiais é o contexto de aprendizagem. Então é fazer com que uma estrutura matemática computacional possa aprender a partir de algum tipo de mecanismo de aprendizagem e utilizar esse conhecimento aprendido numa fase posterior. Hoje em dia isso tem sido utilizado para diversos tipos de coisas, A gente tem principalmente mecanismos na internet, trabalhando com quantidade massiva de dados que estão conectados a diversos tipos de dispositivos móveis ou não. E esses softwares utilizam como base redes neurais artificiais, muitas das vezes, para poder fazer reconhecimento de padrões de informação de dados. Por exemplo, identificar qual seria um determinado público-alvo para um determinado produto ou serviço e automaticamente oferecer esse produto ou serviço. Esses sistemas estão ficando cada vez mais programados com inteligência artificial para que eles possam ir sendo adaptados, atualizados em tempo real e também poder generalizar para situações que não tenham sido previstas durante o processo de aprendizagem. Tá? Nós vamos ver aqui, falando de redes neurais artificiais, uma série de conceitos e termos que eu vou tentando explicar e apresentar eles para vocês aos poucos, à medida que for sendo demandados aqui na apresentação. Num outro momento de aula, a gente vai falar das questões de natureza matemática e computacional de algoritmos de treinamento para essas redes neurais artificiais. Então, a questão da inspiração biológica, a qual eu me referi agora há pouco, nós entendemos que, por exemplo, um neurônio biológico de um ser vivo, principalmente do ser humano, ele foi estudado no início do século passado e a partir desses estudos e da compreensão biológica desses fenômenos ali relativos a essa célula nervosa, que é a base da nossa massa encefálica, que faz o processamento de informações do nosso cérebro, ele acabou inspirando a construção de neurônios artificiais que são representações matemáticas desses neurônios biológicos. Então, como se estrutura biologicamente um neurônio biológico? Ele possui basicamente três elementos constituintes: o corpo celular, os dendritos e o axônio. O que seria isso? O corpo celular seria uma representação de um local onde sinais elétricos que vêm através dos dendritos, eles são processados de alguma maneira e em função do resultado desse processamento, digamos aí, eletroquímico, um determinado impulso elétrico é transmitido através do axônio, propagando isso às extremidades que são conectadas aos dendritos de uma outra célula nervosa, de um outro neurônio. Então nós temos aí uma situação onde, dependendo da configuração dos estímulos que vêm pelos dendritos e que chega no corpo celular, é propagado pelo axônio um determinado tipo de estímulo elétrico.
E como é que esse estímulo elétrico ele é produzido bioquimicamente falando? A gente sabe que na biologia, quando você tem cadeias de proteínas com diferentes características constituintes, né, de química elementar delas diferentes, em determinado momento isso pode, através da composição química, gerar uma diferença de potencial elétrico a partir dessa bainha de proteína. Então o neurônio, assim como músculos nossos, eles têm bainhas de proteína que se modificam quimicamente e resultam numa modificação eletroquímica no interior dessas células. E esses sinais elétricos são propagados por essas células. Quando esse fenômeno ocorre numa única célula e depois extrapolando isso para uma situação onde você tem milhares de células interconectadas, digamos que você tem uma espécie de tempestade elétrica, de fluxo elétrico acontecendo no seu cérebro. É essa tempestade elétrica de estímulos que consegue processar a informação advinda dos nossos sensores, que são nossos órgãos de sentido, e enviar para os nossos atuadores, que seriam ali nossos braços, pernas e outros dispositivos, outros sistemas biológicos que nós temos, para que eles sejam controlados. Então, o nosso mecanismo, nosso algoritmo de controle rodando no nosso cérebro, a partir dessa tempestade elétrica, ela consegue criar uma representação da realidade suficientemente clara para que a gente possa utilizar essa realidade que vem que é construída a partir dos estímulos que vêm dos órgãos de sentido, para poder dar algum tipo de coerência a isso. E essa informação que relaciona as entradas com as saídas, ela está também armazenada de uma determinada maneira, biológica, bioquímica, armazenada no nosso cérebro. Então o nosso cérebro ele vai mudando, se adaptando ao longo do tempo. E a química do nosso cérebro ela vai mudando. E a partir da modificação da química do nosso cérebro é que ocorre o aprendizado. Como a gente não consegue relacionar exatamente quais modificações químicas geram que tipo de aprendizagem, tudo isso fica num campo meio que da especulação, né? Da tentativa de se representar algo que ocorre no nível da cognição, que é um nível muito abstrato, né? É extremamente subjetivo e é muito provável que seja diferente de pessoa para pessoa. Mas digamos assim que todos nós da espécie humana compartilhamos o mesmo tecido básico de cérebro que nos permite projetar uma realidade e compartilhar essa realidade da mesma maneira. O que nos permite, por exemplo, estabelecer uma linguagem e comunicarmos entre nós da mesma espécie. Por exemplo, comunicação entre seres de espécies diferentes é muito mais difícil, porque provavelmente não compartilhamos esse mesmo tecido biológico, neural, que foi fruto da evolução dos seres humanos ao longo do tempo. Então a célula nervosa ou neurônio é o principal componente do sistema nervoso e estima-se que o cérebro humano existam mais de 15 bilhões dessas células e que são responsáveis por todas as funções do nosso sistema físico, do nosso sistema biológico. Algumas funções dessas conscientes, outras funções dessas até mesmo inconscientes. A estrutura dos neurônios através da qual ocorrem os processos de comunicação entre os mesmos, é a chamada sinapse, né? Onde ocorre a passagem do sinal neural, o sinal sináptico elétrico, né? Através de processos eletroquímicos específicos. Isso graças a certas características particulares de sua constituição, características essas biológicas e bioquímicas, a questão das cadeias de proteína, a qual eu tinha falado agora há pouco. Matematicamente falando, os primeiros neurônios artificiais começaram a ter corpo através de pesquisas interdisciplinares. Então você tinha pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento se unindo para poder desenvolver alguma coisa nesse sentido. O primeiro neurônio artificial que se tem registrado com a função próxima do que a gente tem hoje de neurônios artificiais para redes neurais artificiais foi proposto por dois cientistas, um fisiologista e um matemático. Então você tinha lá Warren McCulloch e Walter Pitts trabalhando e publicando seu trabalho num boletim de bioquímica, tá? Então, de biologia. Então a investigação científica das redes neurais ela surge ali das primeiras pesquisas ligadas à fisiologia do cérebro humano, à fisiologia do ser humano. E esses pesquisadores, então, modelaram matematicamente um neurônio artificial
dizendo que a partir de estímulos de entrada, passando por uma representação matemática do corpo celular, que seria mais ou menos a função dessa junção somadora, passando por um axônio, que seria a função de ativação que está representada aí por F de U, gerando uma saída que seria propagada para uma outra unidade celular nervosa. E tudo isso tendo sido estimulado através das entradas que estão sendo representadas aí pelas entradas X1 e X2. Então, no primeiro momento, essa ideia de ativação ou não ativação da saída, em função da combinação das entradas, foi representada matematicamente por uma junção somadora e uma função de ativação. E como essa ideia de ativação e não ativação sugere um comportamento binário, e era inspirado inclusive nas portas lógicas dos sistemas digitais, da lógica combinacional, da álgebra booleana, que vocês já conhecem, foi representado matematicamente por uma função limiar, que é essa que está colocada aí, onde f de u, logicamente, é a saída, em função de um u, que pode assumir n valores, sendo que quando ele assume um valor superior ou igual ao valor de um limiar θ, essa saída assume o nível lógico 1. Caso contrário, ela se mantém zero. Então, esse padrão de comportamento de neurônio para uma saída binária foi talvez a primeira representação matemática de neurônios artificiais que nós temos notícia. Fruto do trabalho do Warren McCulloch e do Walter Pitts na década de 40. Então, nesse modelo deles, cada neurônio possui um limiar threshold fixo, que é aquele θ que estava mostrado no modelo anterior, e recebe algumas entradas. E aí, quando ele recebe esses estímulos da entrada X1 e X2, ele começa a propagar esses sinais da entrada para a saída. A isso, nós vamos dar o nome de iteração. Então, iteração é uma repetição de um conjunto de passos para te levar a algum local conhecido em termos de valor computado, valor calculado. Vocês já conhecem o conceito de interação lá de algoritmos, então o conceito é o mesmo. O neurônio ele responde às suas entradas sinápticas, que refletem o estado do neurônio pré-sináptico, ou seja, existe um estado que é admitido antes dele realmente propagar essa sinapse através de um axônio representado ali pela função de ativação. E ele diz que se nenhuma sinapse inibitória está ativa, essa é uma outra forma de representação mais complexa, incluindo sinapses inibitórias e excitatórias, né? O neurônio integra a soma de suas entradas. Então, a partir da integração, da combinação das entradas na forma de soma, ele gera uma entrada líquida que é apresentada na função de ativação. E ele denomina essa entrada líquida como sendo U. Verifica-se se U, que é a entrada líquida, é maior do que o limiar. Então, se ela for maior do que o limiar, se isso for caso positivo, o neurônio responde com o sinal de saída no valor unitário. Então, ele propaga o sinal elétrico através do axônio, passando ali o U pela função de ativação e gerando um sinal binário na saída de nível lógico 1. Caso contrário, ou seja, caso negativo, caso esse somatório não atinja esse limiar θ, ele responde com o sinal de saída zero, binário. Então ele não vai propagar esse sinal e vai ficar com o estado zero. Então essa representação matemática está descrita nesse slide. Uma representação gráfica para isso tudo, ela vai sendo adaptada à medida que a nossa ciência vai evoluindo em termos das redes neurais artificiais. Então, o que eu quero dizer aqui é que os primeiros neurônios artificiais tinham uma determinada característica, tinham uma determinada representação, um certo número de elementos com seus termos, e que isso foi sendo modificado um pouco a partir das múltiplas pesquisas. Porque nós temos que entender que essa pesquisa de inteligência artificial lá na década de 40, ela era realizada por diferentes pesquisadores em vários locais do mundo. E como não é uma ciência exata, né, um método heurístico para resolver problemas, na época era muito aplicada a classificação de padrões, reconhecimento de caracteres, reconhecimento de padrões gráficos, numéricos, as redes neurais elas foram sendo convencionados os seus elementos ao longo do tempo. Então foi necessário muita publicação e produção científica nessa época para que o pessoal começasse a chegar num padrão de modelo de neurônio artificial que seria adotado para todas as pesquisas. Qual o objetivo de fazer isso? Para a gente poder criar a base de comparação. Porque se as redes neurais elas têm como concepção a ideia de emular em máquina características de aprendizado, nós precisamos dizer que tipo de algoritmo de treinamento,
o que tipo de rede neural e modelo de rede neural, em que circunstância, com qual massa de dados nós vamos treinar essa rede neural, uma consegue ser melhor do que a outra. Então, para a gente ter efeitos de comparação, a gente não pode ficar comparando coisas que são muito diferentes. Então, um certo modelo de neurônio artificial genérico, que é o que está colocado nesse slide aí, ele foi sendo consensuado pela comunidade de pesquisa ao longo dos anos. E a representação dele ficou mantida mais ou menos até os dias de hoje. Existem modelos de redes neurais artificiais que têm algumas diferenças, mas o modelo que nós vamos ver aqui, eles estão baseados nesse modelo de neurônio artificial genérico que está apresentado aí. Então vamos identificar quais são esses elementos constituintes desse modelo artificial genérico. Primeiro deles, as entradas, representando lá os detritos das redes neurais biológicas. Então essas entradas podem ser N entradas, então variando de x índice 1 até índice N, e elas se conectam a uma junção somadora, que seria uma representação matemática do corpo celular do neurônio, através de conexões. E essas conexões, nessa representação de neurônio genérico, depois do neurônio de Markov-Pitts, cria um novo elemento, um novo termo, que são os pesos das conexões. Então, quando nós conectamos as entradas da rede neural artificial ao neurônio, ou conectamos a saída de um neurônio artificial nas entradas de um outro neurônio, essas conexões que nós fazemos têm pesos. O que são pesos? Nós podemos fazer uma analogia com a ideia de ganho. É um valor numérico dentro do conjunto dos números reais, variando de menos infinito a mais infinito, no qual eles são valores assumidos por essas conexões. Então, o valor de entrada, o valor numérico de entrada vai ser multiplicado pelo valor do peso e propagado até chegar na junção somadora. Quando ele chega na junção somadora, ela tem a função de fazer a combinação matemática desses resultados que foram calculados, das entradas multiplicadas pelos pesos. Fazer a somatória disso até um número N de entradas. Então, para cada entrada que nós temos aí, nós temos um peso, e nós vamos fazer esse cálculo de multiplicar as entradas pelos pesos e fazer o somatório disso até o limite desse número de entradas N. Esse B que vocês estão vendo aí como uma conexão separada das entradas, foi uma conexão que os cientistas perceberam necessidade ao longo das pesquisas. Ele é chamado bias. Tá? Então, na literatura de redes neurais, se vocês encontrarem aí bias, ou se ouvirem um vídeo em inglês mencionando bias, esse é um valor, um nível de referência, que é uma entrada fixa em 1 positivo, multiplicada por um peso, que seria aí o peso bias. Em algumas literaturas eles chamam de peso bias, em outras literaturas chamam simplesmente de bias, que é o valor de um peso de conexão dessa. Então ele é arbitrado esse valor no início do treinamento de uma rede neural e ele se modifica ao longo do treinamento da rede neural. Essa é uma informação importante que eu estou passando aqui. Quando a gente falar de treinamento de redes neurais, nós vamos voltar nesse ponto, mas é importante saber que os valores de pesos das conexões do neurônio, dos vários neurônios de uma rede neural, eles são modificados ao longo das iterações. E são modificados por quem? Pela nossa regra e nosso algoritmo de treinamento de redes neurais. Mas o bias, a entrada lógica dele, o nível de entrada dele, é sempre fixo em 1 positivo. E aí você tem, por exemplo, entradas de redes neurais que são lá pertencentes aos números reais, se modificam a cada padrão de treinamento que é apresentado para a rede, mas a entrada do bias de cada neurônio permanece fixa e o que muda é o peso bias associado a ele em função do algoritmo de treinamento. Então passamos pela junção somadora e geramos o que nós chamamos de entrada U, que é uma entrada líquida, ou seja, uma entrada que vai passar pela função de ativação, é o argumento de entrada da função de ativação do neurônio. Falamos ali da função threshold, né, com saída 0, 1, mas você pode ter qualquer tipo de função matemática sendo representado por essa função de ativação f de u, que vai pegar essa entrada fixa, líquida, u, que foi gerada a partir do somatório das entradas multiplicado pelos pesos, mais o bias, e vai atravessar nessa função f de u, que pode ter um comportamento matemático qualquer. Resultado disso, como nós estamos trabalhando aqui somente com aritmética básica, é um escalar que vai ser gerado na saída y, computado a partir de um determinado estado de entradas. Então eu tenho as entradas x1, x2 até xn com determinado valor numérico,
propago isso multiplicando pelos pesos das conexões, faço o somatório desses componentes, utilizo esse escalar como sendo argumento de entrada de uma função matemática f de u, e o escalar resultante na saída é a saída da rede neural para aquele padrão de entrada. Então mais à frente a gente vai entender como que a ideia de treinamento de redes neurais se relaciona com essa ideia de propagação de sinais matematicamente falando, mas a ideia era, nesse momento aqui, explicar como essas redes neurais artificiais elas foram inicialmente representadas e matematicamente através dos primeiros neurônios até um neurônio genérico que nós temos hoje em dia, que é a base para a gente compreender como se dá uma construção de uma rede neural e o treinamento de uma rede neural. Então, basicamente, a ideia desse vídeo aqui era passar essas informações, trabalhar esses termos, vocês se ambientarem com essa representação gráfica, para que a partir daqui a gente possa ver regras de treinamento de redes neurais e ajustes matemáticos e computacionais dessas regras e desses algoritmos para poder fazer a associação de entrada e saída de uma maneira adequada, com o objetivo de fazer com que a rede neural mapeie essa relação de entrada e saída, e a isso nós damos o nome, nós denominamos aprendizagem. Então no próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando esses aspectos de treinamento de redes neurais. Até lá!